Olá, amantes da sabedoria! Sejam bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. Eu sou o professor Júlio Rodrigues e aqui ao meu lado está o meu ilustre mestre, professor Quitolina. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que é muito pertinente, não é mesmo, professor? Eu acho que esse assunto está em alta. Podemos dizer que tem muita coisa que a gente pode discutir e pensar sobre esse assunto, não é mesmo? É um assunto relevante, eu diria atual, porque atinge a filosofia em relação à sua possibilidade de transmissão e de comunicação. Muito bem. Bom, e eu já queria começar aqui pedindo para você que chegou aqui através desse vídeo, para você já deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, se você se interessa por filosofia, por assuntos da filosofia, porque esse canal aqui é um canal que busca, né? A gente quer trazer a filosofia de uma forma um pouco mais descomplicada, um pouco mais acessível para você. Então já deixa um like aqui nesse vídeo. Se você também quiser deixar algum comentário aqui para que o professor Quitolina responda, pode deixar aqui embaixo. Mas eu queria já começar fazendo aqui a pergunta aqui para a gente iniciar essa nossa conversa de hoje, professor. Professor, é possível fazer, né, filosofar, fazer filosofia nas plataformas digitais? Essa é uma pergunta que eu gostaria já de pensar aqui com o senhor e o senhor responder para a gente. Muito bem. O que se percebe atualmente é que a própria filosofia também ingressou, eu diria, adentrou as plataformas digitais. Nós temos inúmeras plataformas digitais, e por plataforma digital a gente entende todo o ambiente virtual, toda a infraestrutura virtual que gera o maior alcance para a comunicação filosófica e também científica, né? E política, seja o que for. Agora, se por um lado a filosofia está presente nessas plataformas, seja no Insights, seja em blogs, seja, por exemplo, no Twitter, no No TikTok, no YouTube, Facebook, no no YouTube, YouTube, como aqui ó, nós agora estamos aqui. estamos utilizando, usando esse espaço, né? Por outro lado, é preciso se perguntar, se questionar. É próprio da filosofia se questionar, questionar-se a si mesma. Essa é uma tarefa, eu diria, indeclinável, Fundamental. irrecusável. A filosofia não pode deixar de se questionar sobre a sua própria natureza, sobre eu diria, seu próprio significado. Então a pergunta que você lança, que você formula inicialmente, se é possível filosofar, fazer filosofia, né? Discutir filosoficamente nesse novo espaço, nesse novo ambiente chamado ambiente virtual das plataformas digitais, né? Eu diria que é necessário considerar para esta resposta três questões ou três coisas diferentes, três elementos para a nossa análise aqui. Primeiro, é preciso mostrar que existe sim novas possibilidades, novos espaços para a filosofia, novas potencialidades. Por outro lado, é preciso também dizer, e de forma muito assertiva ou de forma muito contundente, que essas plataformas trazem consigo alguns limites para a filosofia, para o exercício da filosofia. Nós não podemos negar que existem limites e vamos tratar desses limites também. E, por fim, é preciso também dizer que existem desafios Boa. ou então riscos para a atividade filosófica. A filosofia precisa enfrentar esses desafios, ela precisa, eu diria, desafiar, sobretudo, a lógica mercantil que está subjacente a essas plataformas. Mas, primeiramente, eu gostaria de dizer que é possível Oh, fazer filosofia nas plataformas digitais. Agora, sob quais condições? Né? Se não fosse possível, provavelmente nós não estaríamos aqui tentando exercer ou exercitar o pensamento filosófico. É possível, a meu ver, fazer filosofia porque essas plataformas elas trazem, eu diria, novas possibilidades, como eu disse há pouco. Veja, por exemplo, que novos textos ou textos antigos, novo material de pesquisa ou então
bibliotecas que são agora digitalizadas, que se tornam, digamos, de acesso mais amplo, maior, elas são de fato uma realidade, ainda que seja uma realidade virtual. Sim. De fato, as novas plataformas, elas possibilitam esse acesso a um público até então inimaginável, né? Um público que a escrita, por exemplo, né, não possibilitaria, dado os seus limites, né? Então, há aqui uma nova possibilidade. E, além disso, só para complementar, o que se percebe, por exemplo, que essas plataformas podem ofertar cursos, né? Cursos, eventos, podem possibilitar novos formatos de atividades filosóficas e mesmo ligadas, relacionadas ao conhecimento. Agora, há uma outra questão que também eu julgo seria importante destacar aqui, né? O espaço das plataformas digitais é um espaço que tem um outro formato, né? Tem uma outra lógica de funcionamento, né? E, portanto, é preciso recolocar o velho problema que sempre acompanhou a filosofia, que é a diferença entre a linguagem técnica e a linguagem técnica eu denomino de linguagem especializada, voltada para um público específico da filosofia, um público iniciado na filosofia, portanto, um público mais acadêmico, de especialistas, né, ou de estudantes, estudiosos, quando não, então, de filósofos, digamos assim, que é o problema da linguagem ou do público, né, esotérico com S, que é um público mais interno, e outro público que denomino de público esotérico com X, um público não especializado, não iniciado, uma filosofia, portanto, para não iniciantes ou para não iniciados, para não especialistas na filosofia, um público mais amplo, um público que possa acessar, digamos assim, o pensamento e o conhecimento da filosofia de forma a compreendê-la, a entendê-la. Então, inicialmente seriam essas as questões. Agora, como eu frisei há pouco, é preciso compreender quais são, digamos assim, os limites e os desafios que se apresentam. Não, eu assim, já queria só fazer um parênteses aqui, sem querer interromper o senhor, né? O senhor tem essa obra para ler e escrever textos filosóficos, e eu fiquei pensando justamente no que o senhor falou agora, né? Quando a gente pensa muito nesse tema sobre as plataformas, a gente pensa muito nessas plataformas a nível de vídeos, né? A nível dessa possibilidade de música, mas a gente esquece também dessas plataformas que a gente tem muito, que melhorou muito a nossa condição aí, por exemplo, como estudante. Eu lembro quando a gente estava na filosofia na graduação, que os nossos textos eram basicamente xerox, né? A gente tinha que ficar tirando xerox ali dos textos, alguns trabalhos que a gente fazia. E hoje isso é quase, né, a grande parte das universidades hoje não existe mais aquele espaço da mecanografia lá. A gente tem muito isso já acessível na internet, os livros mais acessíveis. E esse livro aqui que o senhor tem, esse livro aqui que o senhor escreveu, é uma disciplina, né, que o senhor dá na filosofia, que eu penso que, quem sabe aí, né, se você que está nos assistindo aí tem interesse em talvez fazer um curso mais aprofundado aí, né, nessa área de ler e escrever textos filosóficos, que é um tema que eu acho que pelo menos todo mundo aí, que independente de estar mais assim envolvido na filosofia, mas eu acho que tende a ajudar as pessoas em vários aspectos, né, a escrever textos né, para sua vida, a interpretar melhor as coisas, que eu acho que a gente tem tanta dificuldade. Estava vendo um estudo dizendo que a grande dificuldade dos alunos hoje é justamente a interpretação, né, a interpretação de textos. Mas eu lembrei aqui desse texto, vou deixar aqui esse livro aqui do senhor, porque é um livro muito importante. Mas voltando aqui ao assunto, né? Então essas plataformas hoje, elas são não só essas plataformas aqui, nós estamos no YouTube, nós temos imagens, áudio,
mas temos outras plataformas muito boas, né? Por exemplo, como o senhor falou, né? Acervos de livros digitais, bibliotecas digitais. Eu, por exemplo, pesquiso um autor que ele já morreu, um autor brasileiro chamado Anísio Teixeira. Ele tem uma biblioteca, eu não sei se foi um instituto que criou, mas todos os livros dele estão lá nessa biblioteca. Então é muito fácil de achar, muito fácil de ler. É interessante, né? Sem dúvida, como disse antes, as novas possibilidades que as plataformas abrem para a filosofia, elas estão abrindo de um modo geral para a cultura. Para a cultura, quer dizer, para todo tipo de saber, para os diferentes tipos de saberes, né, para a ciência, para toda e qualquer forma de comunicação humana. Porém, eu não quero crer, né, não acredito que as plataformas digitais sejam a nova ágora filosófica. Quer dizer, a nova praça da filosofia, o novo lugar da filosofia, como se a escrita, né, que pode ser considerada aqui um exercício por excelência do pensamento filosófico, assim como também o diálogo, né? Não acredito que essas novas plataformas venham a suprimir ou substituir o trabalho da escrita, do pensamento filosófico, da reflexão, da ruminação intelectual, né? E o exercício do diálogo presencial. As novas plataformas trazem consigo novas potencialidades, né? Jamais vistas, né, pela humanidade. Agora, não imagino que elas venham a suprimir ou então, como disse, substituir os outros espaços, as outras formas de comunicação e de produção e de transmissão da filosofia. Sim, entendi. Na verdade, até estava pensando nessa questão que hoje em dia muitas pessoas ficam palpitando na internet, né? Por exemplo, você pega lá o Twitter. Você vê muita gente que agora mudou o nome, não é mais Twitter, né? O X lá. X, exatamente. As pessoas ficam palpitando lá e até entram em conflito ideológico, né? Poxa, isso não se compara ao Ágora, né? Não se compara ao espaço do debate, né? O espaço do debate é um espaço que demanda tempo, né? Demanda dedicação, não é um negócio tão... E que permite uma alta interatividade, interação, né? Diferentemente, por exemplo, nas plataformas digitais. Embora exista essa possibilidade da interação, né? Mesmo assim ela é sempre menor do que quando nós estamos presencialmente, né? Quando nós estamos na presença física dos interlocutores, né? Sim, sim. Bom, essas seriam umas possibilidades, né? Algumas possibilidades. Penso que possibilidades existem várias, né? Eu até estava lembrando agora, eu dei uma disciplina, uma aula numa disciplina de um curso de filosofia que falava justamente nessas questões, né? Mas uma das questões também interessantes do fato da filosofia utilizar hoje, né, dessas plataformas que a gente pode dizer até o acesso ao conhecimento, por exemplo, em lugares remotos, né? Você pega, por exemplo, lá no Amazonas, né? A internet com os meios digitais, né? No meio lá da Amazônia, um exemplo, chegou de uma forma muito boa, né? Não podemos negar que claro que aqui foge um pouco dessa nossa discussão, mas não podemos negar que ela trouxe aspectos de criar comunidades, né? Criar grupos. Você pega hoje, por exemplo, as próprias faculdades hoje estão já criando, através das suas plataformas digitais, possibilidade de você ter lá, né, o curso que seja, e automaticamente você também ter algumas aulas digitais, aulas online, aulas gravadas, né, que ficam lá para a pessoa acessar. Que também existe uma grande questão, né? Quer dizer, uma aula gravada você não tem ali uma interação, né? Você não consegue talvez ali debater, né? Eu, por exemplo, não sou adepto a essa ideia, mas já tem muitos defensores, né, dessa ideia de que o ensino de uma forma digital, o ensino remoto, ele possibilita uma democratização, né, podemos dizer assim, entre aspas, do acesso, que eu acho que é uma grande questão para a gente também pensar, né? Será que né, o senhor falava antes, né? Será que é uma democratização mesmo? Será que
né, chega essa palavra democratizar? Eu penso que não, né? O senhor falava antes que não, né? Não sei o que o senhor pensa sobre isso, para a gente já passar aqui para outro ponto. Eu diria que as novas possibilidades que as tecnologias digitais, sobretudo as plataformas digitais, trazem para a filosofia e para todas as ciências, todas as formas de conhecimento, elas dizem respeito, de fato, a esse acesso mais universal, mais, entre aspas, democrático do conhecimento, né? Porém, existem limites, né? Então, aparentemente, nós temos uma divulgação, uma disseminação maior, né, da filosofia. A filosofia se abre agora para um público não especializado, né? É claro que esse público precisa despertar interesse, precisa, de alguma maneira, ser despertado também para a filosofia. Inclusive, esse é um dos desafios. Despertar o interesse pela filosofia através do YouTube, por exemplo, ou das demais plataformas digitais. Esse é um dos desafios, né? Porque o formato agora é diferente, né? Então, eu imagino que nós precisaríamos discutir os limites que as tecnologias digitais impõem à reflexão filosófica. Sim. As possibilidades estão dadas, sem dúvida, né? Mas será que as tecnologias elas apenas capacitam, potencializam o nosso pensamento, ou elas impõem também uma regressão ao pensamento, um empobrecimento ao nosso pensamento, limites, inclusive, lógicos ao nosso pensamento? Será que a lógica que preside o funcionamento dessas plataformas não acaba por resultar numa limitação para o exercício da filosofia? Esse encantamento, eu diria, esse fascínio que as tecnologias exercem sobre nós, é evidente que é algo que toma de pronto todo mundo, né? A tecnologia fascina todos nós, mas ao mesmo tempo que a tecnologia está presente ou onipresente na nossa vida, ela também altera a nossa forma de viver, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar e também o nosso modo de agir e de se comunicar. As tecnologias são produzidas pelo capitalismo de plataforma, né? Então nós temos que considerar essa questão nesse contexto. Não precisamos, aqui agora, né, não é um caso, fazer uma crítica mais aprofundada, mas apenas dizer que existem limites. E quais são então esses limites, né? Talvez uma boa pergunta. Seria o caso de verificarmos mais detalhadamente, né? Me lembrei aqui também que o senhor falou de plataformas, né? Eu sou professor da escola pública e hoje nós estamos aí operando. Quem é professor da escola pública vai saber o que eu estou dizendo. Nível básico. O senhor está no nível superior, acho que talvez não chegou lá ainda, né? Mas a gente tem plataforma para todas as disciplinas hoje, acredita? Todas as disciplinas têm uma plataforma. Tem uma plataforma de matemática, plataforma de inglês, português, filosofia. A gente não tem uma plataforma, mas a gente tem um quiz que a gente tem que usar as mídias para fazer. E isso é uma pergunta que alguns professores têm feito bastante, né? O que a gente está criando, né? Qual que é a intenção disso? É criar alunos hábeis né, nos equipamentos, mas só isso, né? Só isso que é importante. E é muito difícil, porque acaba que aquilo que realmente seria a essência dos conteúdos, das disciplinas, a gente não consegue, né? A gente tem lá várias programações para responder, mas a gente não consegue. A arte, por exemplo, a arte tem uma plataforma de arte, né? Imagina que coisa um pouco contraditória. E aí a gente está vivendo essa realidade muito forte hoje na educação básica, né? A ideologia, né? Ou a metodologia que utiliza das plataformas como uma inserção dos alunos nessa nova era digital, nessa era tecnológica. E aí você vê que
aquilo que a gente já discutiu em outro vídeo, né? Em relação à própria questão de como que a escola, como que o ambiente escolar tem se tornado um ambiente de tanto conflito, né? Será que também não é isso? Também não incentiva um pouco dessa... Né? Porque a gente esquece que a escola ela é um ambiente que a gente aprende a conviver, né? E aprende a trabalhar essa convivência, aprende a lidar com as diferenças. E as plataformas, elas acaba que fica cada um no seu computador ali, no seu tablet. E assim, interessante que eu trabalho numa escola, não tenho nem problema de falar nisso, né? Mas ela tem um problema estrutural absurdo. Chove na sala de aula, a quadra tudo quebrada, as telhas, não tem gol para os alunos jogarem lá o futebol, mas tem uma mega sala com computadores, tem tablets atualizadíssimos, tem plataformas ótimas que funcionam. Então é uma coisa que isso me deixa bastante intrigado, sabe? Eu tenho para mim que a tecnologia não é em si mesma a solução dos problemas humanos, muito menos dos problemas educacionais. Toda tecnologia é sempre um meio, e nós não podemos... O meio quer dizer um instrumento, uma ferramenta, um recurso, e nós não podemos confundir os meios com os fins. Os fins não são dados, não deveriam ser dados pela tecnologia, os fins da nossa atividade, seja qual for. Por exemplo, os fins da atividade educacional ou da nossa atividade filosófica, né? Agora, por outro lado, nós não podemos deixar de reconhecer a presença das tecnologias na nossa vida. A revolução da informática, né, essa terceira, ou alguns já apontam para uma quarta revolução, né, técnico-científica. O impacto dessa revolução no mundo do trabalho, na educação, no mundo empresarial, na cultura, na atividade intelectual é algo assim perceptível, né? A presença de aparatos tecnológicos, de objetos tecnológicos, nós estamos cercados por equipamentos, instrumentos, objetos tecnológicos. Dir-se-ia que a tecnologia ou melhor, os objetos tecnológicos são onipotentes, onipresentes, né, e oniscientes, né? Um Deus, né? Quer dizer, é evidente que a título de brincadeira, né? Como se de fato eles pudessem exercer sobre nós tamanho fascínio e tamanha, eu diria também, dependência. Sim. Então, isso precisa ser de fato considerado, né? Reconhecido. Essa realidade, isso é um fato. A tecnologia está aí, os recursos dessa tecnologia são utilizados, estão de fato sendo disponibilizados. Em relação à educação não é diferente, né? Agora, não podemos imaginar que a solução dos problemas educacionais está na tecnologia. Por outro lado, nós também não podemos deixar de reconhecer que a tecnologia pode nos auxiliar nessa tarefa, mas, por outro lado, ela também pode prejudicar. Por quê? Porque a lógica de funcionamento de todo o aparato tecnológico, como já denunciavam os teóricos da escola de Frankfurt, né? Sobretudo Adorno, Horkheimer e Marcuse, né? E mesmo depois, mais tarde, a Habermas, né? A lógica de funcionamento é a lógica do pensamento operacional, do pensamento técnico, do pensamento calculador, que visa, se não impedir, restringir a reflexão, restringir o pensamento crítico, o exercício do pensamento crítico. O pensamento operacional é um pensamento que se ocupa tão somente com a eficiência dos meios, deixando de lado, né? Esquecendo-se, entre aspas, né? Da finalidade, isto é, da pergunta para que isto, né? O agricultor se pergunta, por exemplo, quais são os recursos tecnológicos que podem ou que possam alavancar a produtividade de sua lavoura. Da mesma forma o empresário, né? O industrial, né? Da mesma forma os professores. Nós poderíamos nos perguntar. Por outro lado,
é preciso dizer com muita clareza que esta lógica ela se desdobra, por exemplo, do ponto de vista mercantil ou do ponto de vista do mercado, como uma lógica que visa capturar os nossos afetos, os nossos desejos, as nossas preferências, os nossos hábitos comportamentais, ao fim de capturar a nossa subjetividade. Nós temos a ilusão de que as plataformas digitais são um espaço público, porque há publicidade. Temos a ilusão, o engano, Sim. de que são um espaço público, quando na verdade são um espaço privado. Por quê? Porque há uma aparente publicidade, acessibilidade, eu quero dizer, há uma aparente, eu diria, individualidade e autonomia e gratuidade. Tudo isso é, na verdade, um jogo de aparência. Na verdade, as plataformas são um espaço privado que visam capturar a subjetividade dos indivíduos e transformá-las em mercadoria. A função da filosofia é formar sujeitos autônomos, capazes de pensar, de fazer escolhas livres, né? Livres, claro, responsáveis também. Porém, as plataformas visam transformar os indivíduos em consumidores de informações. Então, elas, na maior parte das vezes, se transformam em espaços de publicidade, conectando, por um lado, consumidores ou clientes, por outro lado, anunciantes, provedores e produtores de conteúdo. Sim. Então, a lógica que subjaz o funcionamento dessas plataformas é a mesma lógica que preside o funcionamento do capitalismo de um modo geral. Tudo é possibilitado para o comércio, para se transformar num grande negócio, né? Para consumir, para vender, para comprar, né? Para negociar. Este é, de fato, um limite imposto à atividade filosófica. Por quê? Porque a filosofia não é, ou não deveria ser, uma mercadoria, apenas uma mercadoria. Como já dissemos, na sociedade mercantil ou capitalista, tudo foi, como dizia o velho Marx, tudo foi transformado em mercadoria, em valor de troca, né? Inclusive a filosofia, mas uma obra filosófica, um livro de filosofia, não se esgota, quer dizer, o seu valor não se esgota, né, no preço final, né, no valor econômico, né, no valor de troca. Há um valor cultural que transcende, digamos assim, esta lógica da mercantilização da filosofia. Então, para que a filosofia não corra o risco de ser transformada numa peça de marketing, né, ou para que a filosofia não se transforme numa mercadoria, seria preciso enfrentar esta lógica, desafiar esta lógica, né, num outro sentido, né? É isso que eu ia perguntar. De que forma que o senhor vê que as plataformas elas vulgarizam, né, a filosofia? Ou que elas acabam mercantilizando a filosofia? De que forma o senhor acha isso? Por exemplo, eu dei esse exemplo assim, básico, né, dessa realidade que eu vivo na escola. Eu vejo que, no meu caso, assim, ainda não é totalmente, ainda eu posso ter uma liberdade pequena ali até um certo ponto. Mas você vê que as disciplinas, no geral, elas estão sendo hoje quase que sugadas pelas plataformas, né? Você vê, eu até comentar um negócio. Você já viu essas escolas que falam assim, né? A escola é 100% digital. Elas ensinam robótica, elas ensinam os alunos a programação. Aí eu fico pensando, gente, né? Eu tenho 3 filhos agora. Nasceu a Helena agora, faz uma semana e meia nasceu a Helena. Eu fico pensando... Parabéns. Obrigado.
Mais um desafio, né? Ser pai pela terceira vez. Terceira vez, né? Eu tô aqui com essa... Mas eu fico pensando assim, olha, eu acho que hoje, principalmente para as crianças, assim, né, minha filha de 7 anos, os filhos do senhor já estão um pouquinho né, um pouquinho maior. Mas dá qualquer coisa na mão deles nessa área para você ver se eles não aprendem. Aprende rápido, aprende. Minha filha de 7 anos, ela sabe todos os aplicativos ali que eu uso né, Spotify ou outros aplicativos ela usa. Mas assim, você ensinar coisas que são mais intrínsecos, sabe? Coisas que são mais difíceis. A solidariedade, por exemplo, é uma coisa difícil. Você não ensina tão fácil assim, né? Você ensinar a compartilhar. Isso não é uma coisa simples, né? Não é, a pessoa ela não tem essa mesma rapidez em aprender, como, por exemplo, aprender ali a mexer, a operar um aplicativo. Então, quando o senhor fala disso, dessas questões aqui, voltada para essa questão da filosofia, né, nesse espaço digital, eu vejo como é difícil. Eu falando como pai, eu acredito que muitas pessoas aqui que nos acompanham também têm filhos, ou é professor, tem alunos, mas é difícil a gente construir essa realidade, né? E tem sido cada vez mais difícil. Não estou dizendo aqui que né, não sei se mas o que eu quero dizer é isso, né? Essas plataformas, elas são fáceis de operar. Pensando assim, é muito simplória, né? Você vê que hoje, por exemplo, qual que é a grande sacada hoje das plataformas aí, das redes sociais? Elas são altamente fáceis de manusear. Elas são pensadas para que qualquer pessoa consiga manusear. Você não precisa ter muito conhecimento. Tanto que não é interessante a gente pegar até as pessoas mais idosas, mais velhas, hoje operam facilmente. É muito fácil de operar. Agora, quando a gente fala de uma questão assim, que tem essa relação mais intrínseca com o nosso desenvolvimento humano, isso é complexo, né? Isso não é fácil, demanda tempo, isso demanda... Né? Por isso que eu até peguei aqui o texto do senhor, né? Porque para ler um texto de filosofia não é fácil, né? Você tem que ter tempo, você tem que sentar, você tem que... Não é aquela coisa passageira, você tem que voltar às vezes se for preciso, 2, 3 vezes. Eu me lembro quando o senhor falava, né? Na faculdade, quando a gente fazia essa disciplina, né? Às vezes você vai ter que ler 10 vezes o texto, vai ter que ler novamente, vai ter que reler novamente. Né? Isso que é o rico da ciência humana, da ciência que transforma o ser humano. Que a plataforma não, né? Ela é simples. Aprendeu, tá ali, fica ali, né, rodando a tela o dia inteiro. Mas e aí eu fico pensando isso, né? É a mercantilização. Como a gente pode dizer que ela... O senhor já comentou um pouco, mas como que essa mercantilização da filosofia ela é feita pelas plataformas? Existem teóricos, inclusive, que se ocuparam dessas questões. É claro que existem outros que estão se ocupando, né? Eu lembro aqui, por exemplo, de uma autora que recentemente publicou um livro cujo título é A Era do Capitalismo de Vigilância, né? Que faz eco, digamos assim, às ideias de Deleuze também e Guattari, né? A ideia de uma sociedade do controle, né? Mas é preciso, de alguma maneira, dizer quais são esses limites sob os quais nós operamos, né? Ou trabalhamos quando operamos e trabalhamos com essas plataformas, com esses recursos tecnológicos, né? Eu só vou citar o nome dela aqui, não sei se está certo, é Shoshana Zuboff. É. A Era do Capitalismo de Vigilância. Só para... O senhor falou... É um livro volumoso, né? Sim. Mas que tem produzido um impacto e uma ressonância, uma repercussão, digamos assim, entre os leitores, né? Eu queria dizer que, embora existam, melhor dizendo, estudos novos estudos sobre a questão da tecnologia ou da filosofia da tecnologia, porque a tecnologia tem que ser um objeto de estudo da filosofia, um objeto de reflexão, de investigação, para saber o que a tecnologia pode e o que ela não pode. Você estava dizendo há pouco que é difícil aos nossos filhos ensinar
princípios e valores éticos, né, a partir dessas ferramentas tecnológicas. As ferramentas tecnológicas não têm esta pretensão e nem essa capacidade, né? O pensamento tecnológico é um pensamento eficiente. As crianças que nascem agora são chamadas de nativos digitais. Nós talvez sejamos os migrantes digitais, né? Mas eu insisto em dizer que há uma lógica, que é a lógica digital, a lógica do algoritmo digital e a lógica da imagem digital, que estão por detrás, ou estão subjacentes ao funcionamento dessas plataformas, que visam automatizar, né, automatizar o nosso pensamento, né, e ao mesmo tempo determinar as nossas preferências, o nosso comportamento, os nossos desejos enquanto consumidores, né? Porque o objetivo é exatamente esse, transformar cidadãos, né, sujeitos, em consumidores. A filosofia faz exatamente o contrário, né? Que é transformar os indivíduos em sujeitos, né? Qual é, de fato, então, o limite que se apresenta? Veja, as plataformas, de alguma maneira, elas aceleram o pensamento. Tomo o exemplo aqui dos vídeos encurtados, dos vídeos curtos. Os shorts, né? Shorts. Os reels. De diferentes plataformas, né? Sim. Digitais. Porque, ao que parece, né, as pessoas não estão mais interessadas ou não têm, entre aspas, tempo disponível para digerirem conteúdos, né, maiores, né, ou mais aprofundados. Por isso que o hábito de leitura está, eu diria, saindo de moda, né? O hábito de leitura está caindo em desuso, digamos assim, infelizmente, porque o livro é uma tecnologia intelectual, ao meu ver, inigualável, né? Tanto o exercício da escrita quanto o exercício da leitura, da leitura interpretativa, da leitura que visa compreender, interpretar, criticar, comentar, problematizar, mas sobretudo a leitura que visa compreender, né, o que um autor quis dizer, né? Mas a leitura dessas grandes obras ou de textos maiores está sendo substituída por imagens, né, ou então por frases curtas. Ora, vídeos curtos, no meu entender, frases curtas, são já a expressão do pensamento encurtado, né, do pensamento encurtado, e ao mesmo tempo produzem um pensamento encurtado. Sim. Porque não permitem a retomada, não permitem o aprofundamento. A filosofia opera num outro registro, numa outra lógica, né? Que não é a lógica da superficialidade das imagens, porque hoje as pessoas são mais atraídas por imagens do que por palavras. A filosofia não opera nessa lógica. Ela opera na lógica do conceito. Então é preciso transformar uma imagem num conceito. Mas este processo demanda a reflexão. E as pessoas não estão habituadas à reflexão. A reflexão que é o pensamento que se pensa a si mesmo, que busca compreender-se, compreender os seus pressupostos, né? Então a superficialidade e a simplificação são, eu diria, inimigas, né, da filosofia. Representa justamente a morte do pensamento crítico, a negação da filosofia. A filosofia requer pausa, requer silêncio, requer, eu diria, lentidão. O pensamento que é acelerado pelas mídias, o pensamento acelerado, o pensamento apressado, aligeirado, não é um pensamento
filosofante, não é um pensamento filosófico, que é um pensamento que faz um movimento de ida e de volta sobre si mesmo. É o pensamento que quer se conhecer, se autocompreender, compreender os seus pressupostos, né, a sua lógica de funcionamento, mas também as suas consequências, né? Isso não é muitas vezes possibilitado pelas plataformas digitais, que operam numa velocidade absurda, né? E que nos distraem. A lógica é a lógica da dispersão. Você está acessando um site, por exemplo, né, propaganda, você está assistindo um vídeo numa plataforma, uma propaganda é inserida, né, uma publicidade é inserida, um anúncio é inserido, distrai você. Quer dizer, dispersa o pensamento. E o pensamento dispersivo é um pensamento improdutivo. Então, ao que parece, esta lógica de funcionamento das grandes mídias digitais, tudo faz para impedir, digamos assim, o surgimento de um pensamento reflexivo, de um pensamento crítico, que é um pensamento que só é possível, ao meu ver, no diálogo ou na escrita e na leitura. No diálogo quer dizer no debate livre, né? No debate franco, aberto, democrático. Agora, que isso não seja uma sentença condenatória. Nós estamos aqui querendo dizer que não existem, eu diria, brechas, né? Lacunas que a gente possa, espaços que a gente possa ocupar. A filosofia precisa ocupar esses espaços, o espaço da mídia, assim como ocupa o espaço da escola, né? O espaço da educação. A filosofia deve marcar presença, ela não pode se recusar, a meu ver, a frequentar esses ambientes, na tentativa de alcançar um público maior, mas também na tentativa de fazer a crítica responsável sobre o funcionamento, sobre essa lógica de funcionamento dessas plataformas. Mas eu gostaria depois, se possível, de mostrar quais são os desafios, então. Ou mostrar alguns dos desafios, né? Mas o senhor fique à vontade aqui para... Eu só ia fazer um comentário aqui que me deixou um pouco pensando, né? Intrigado. Intrigado. Lembrando aqui a todos que as acompanham, né? Que eu sou aqui mais um aprendiz aqui do que... Né, eu sou apenas um discípulo aqui, seríamos assim, né? Comparado aqui ao... Na filosofia, Júlio, todos... Nós somos aprendizes. Esse é, na verdade, o grande ensinamento da filosofia. O desejo de aprender, né? Somos todos aprendizes. É que eu lembro que tem até um colega que comentava, ele fez uma pesquisa sobre Marshall McLuhan. E ele falava sobre... E aí eu quero só que o senhor diga o que o senhor pensa em relação a isso. Ele dizia assim que a televisão, né, ao contrário do que a gente fala, a televisão, né, na época que ele dizia, né, nessa época ele analisava a televisão, ela é uma resposta daquilo que a realidade vive. Então, ao contrário do que a gente pensa, a televisão influencia as pessoas. Ele dizia que não, que as pessoas no seu dia a dia, na sua vida, na sua realidade, influenciam os programas, aquilo que eles vão passar. Eu fico pensando justamente assim, será que hoje a internet com suas plataformas, ela não seria apenas uma resposta àquilo que as pessoas vivem? Então, por que eu digo isso? Quando o senhor fala dessa questão do vídeo curto, né? As pessoas elas tendem a ver mais vídeos curtos mesmo, pelo seguinte, porque a vida tem sido muito corrida, né? A gente acaba não conseguindo parar para digerir. Né? Não seria a resposta a uma realidade da sociedade? Daí eu falo isso até brincando, mas eu gosto muito de ouvir e de assistir, né? Não assistir, mas de ouvir vídeos e alguma fala, algum curso lavando louça. Porque é uma atividade que eu faço que demanda tempo, mas que não preciso pensar muito ali, né? E eu acabo... O procedimento é mais mecânico, né? Automatizado já, né? E aí eu faço o quê? E aí nesse momento normalmente eu coloco o celular ali com fone, ou eu fico ali ouvindo no celular mesmo, né?
e eu fico, né, tentando, mas ainda assim, você se dispersa muito, né? Não é uma coisa que eu tô fixo ali, né? Não tô, eu tento na verdade às vezes matar o tempo, seria essa a palavra, né? Porque eu tô ali Ocupar de outra maneira, né? ocupar o tempo de outra maneira. Mas entende o que eu fico pensando muitas vezes que seria essa tendência da internet também de fazer uma resposta àquilo que é uma necessidade das pessoas, porque o algoritmo nada mais, as pessoas às vezes falam tão mal do algoritmo, mas nada mais é que isso, né? Eles manipulam, claro, eles entendem a capacidade ali de você reagir àquela situação, né? O que você Identificam, né? identificam, tanto que eles te colocam um número, sabia? Eles te colocam um número, né? O que é o pixel lá do Facebook? Ele te coloca um número e esse número ele vai ser identificado para todos aqueles anúncios que tende a ser mais interessante para esse tipo de gente, para esse tipo de personalidade, para esse tipo de interação. É um negócio estranho, né? Maluco. Mas entende qual é a questão que eu fico... Sim, sem dúvida, você tem razão de fazer essa pergunta. Agora, eu tenho a impressão que o Mercola não tem razão em dizer o que ele diz, né? Por quê? Porque mesmo a televisão, mesmo o rádio, né? E agora, sem dúvida, as plataformas digitais possibilitadas pela invenção da internet, né? Que é justamente isso, né? Cumpre um papel não apenas informativo. A televisão não apenas informa o público. O rádio não apenas informa o público. As mídias digitais não apenas informam ou comunicam, mas também têm um valor formativo, não apenas informativo. E quando a televisão não educa, ela deseduca. Quando o rádio não é educativo, quando um programa de rádio, um programa televisivo não é educativo, formativo, quer dizer, não transforma a pessoa para se tornar um cidadão melhor, uma pessoa humana melhor, no sentido de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, ela se torna, a televisão e mesmo o rádio e as mídias digitais, as plataformas, se tornam deseducativas, desinformativas. Né? Então, eu não acredito que os meios de comunicação são apenas informativos. Uma telenovela, um programa, traz consigo valores, tenta, consciente ou inconscientemente, incutir valores, princípios. Então há toda uma intencionalidade. Aqueles que são expert na criação de peças publicitárias, eles precisam, sem dúvida, conhecer muito da psicologia humana. Sim, sim. Para poder vender o que eles pretendem. Ou seja, diversamente então do que dizia esse teórico citado há pouco, nós temos que compreender qual é de fato o papel das mídias digitais, dos meios de comunicação social como um todo. Sob o capitalismo, nós não podemos esquecer que o lucro, que é a vantagem econômica privada, é eu diria, o objetivo, a razão maior de ser, A televisão, com as suas telenovelas, por certo, não pretende ensinar solidariedade, justiça social, não pretende desenvolver novos hábitos, novas atitudes no sentido de transformar essa sociedade, a fim de torná-la mais igual, mais humana, mais justa. O que se vê é justamente o contrário. E existem pesquisas empíricas apontando para isso. Basta você assistir um programa desses, um programa televisivo. Veja o caso do Big Brother, que não deixa de ser, digamos assim, a quintessência do capitalismo, da competição e do individualismo levado às últimas consequências. Eu tudo posso,
ou tudo me é permitido, ou quase tudo, para ser mais preciso, desde que o meu interesse seja resguardado, porque o meu interesse particular ele é legítimo, né? E tudo farei para alcançar o meu objetivo, né? Nem que para isso eu tenha que enganar, mentir, trapacear. Quem assiste esse programa da Rede Globo, por exemplo, da Big Brother, percebe exatamente isso, né? E não são poucas as críticas que já foram feitas, né? Por intelectuais, por pesquisadores, né? Então nós temos que ter isso muito claro, né? Agora, por outro lado, eu gostaria de dizer, como eu já disse também, ou sinalizei, prometi no início, né, do nosso vídeo, da nossa conversa filosófica, do nosso bate-papo filosófico aqui, que eu vislumbro possibilidades, limites ou riscos para a filosofia, mas também vislumbro, quer dizer, percebo desafios. E quais são esses desafios? Quais são? Fala aí pra gente. No meu entender, um dos desafios, o primeiro talvez, não sei se o maior, mas o primeiro desafio é o de produzir conteúdos, né, que possam despertar o interesse num público maior. Ou seja, a filosofia tem que alcançar uma audiência maior, né? Ela tem que atingir um público maior, ela não pode ficar restrita, circunscrita, limitada à universidade, à academia, à escola. A filosofia tem que alcançar a sociedade. O filósofo tem algo a dizer para a sociedade. O filósofo tem que alcançar, digamos assim, a esfera pública, né? Marcar presença na esfera pública. Então esse é um dos grandes desafios, né? Estabelecer novos formatos para a produção filosófica, né? Utilizar-se desses recursos, né? O recurso, inclusive, da imagem. Não estou dizendo que a imagem é de per se ou por si mesmo perniciosa. Não, a partir de uma imagem que nós podemos elaborar um conceito, né? O que nós não podemos fazer é permanecer no plano das imagens. As imagens dizem respeito à superfície da realidade, aquilo que nós acessamos através dos nossos 5 sentidos. Então, o pensamento que se move somente no plano das imagens não é um pensamento que compreende, que entende, que é capaz de estabelecer uma crítica. O pensamento alimentado e estimulado tão somente por imagens é um pensamento, né, regressivo. É um pensamento, né, em regressão. É um pensamento que não compreende o que está diante dos olhos. É um pensamento manipulado, instrumentalizado. A filosofia precisa transformar essas imagens, né, em conceitos. Porém, o trabalho do conceito, né, exige paciência, né? A paciência do conceito, como talvez diria Hegel, né, esse filósofo alemão. Ser capaz de entender, de compreender, né, a realidade. Eis o desafio da filosofia, né? Transformar as imagens em conceitos. Então, esse é um dos grandes desafios. Mas eu gostaria de apontar aqui, ou de sugerir, nesta linha de reflexão, as críticas já feitas pelo grande teórico, sociólogo também, porque não filósofo, Jean Baudrillard. O senhor nem sabe, mas sabia que o senhor me deu um livro desse, do Jean Baudrillard? Tá até aqui, ó. Tá ali, depois eu vou mostrar pro senhor. Opa! O senhor me deu esse livro. O senhor não vai lembrar. É provável que não. Ilusão Vital, não é esse? Ah, Ilusão Vital. Ilusão Vital. O senhor me deu esse livro na graduação. Eu não sei por que o senhor me deu esse livro. Provavelmente por conta de questões relativas ao problema da realidade virtual. Mas eu queria falar de um outro livro. Quer dizer, o que ocorre é que o pensamento de Baudrillard ele está presente difusamente, né? Quer dizer, as questões que ele levanta estão presentes difusamente
em todos os seus livros, em toda a sua obra, de modo geral. Todas as questões, elas repercutem e retornam sempre. Mas há um livro chamado intitulado, melhor dizendo, Simulacros e Simulações, né? Em que ele vai dizer, vai afirmar e argumentar, né, que a realidade virtual não passa de uma simulação, né? Que há uma diferença entre o mundo, então, online e o mundo offline, digamos assim. O mundo das telas, né, o mundo das imagens, o mundo da superfície da realidade e o mundo real, o mundo concreto, né, que nós vivemos. Mas com essas tecnologias, toda a realidade está se transformando em realidade virtual, em simulação. Porque as pessoas estão mais atentas, por exemplo, às imagens virtuais, digitais, do que a realidade em si. Você quer um exemplo? Sim. Veja o caso dos shows, né, de artistas, de cantores. A imagem projetada dos artistas, dos cantores, num grande telão, né, chama mais atenção, desperta mais o interesse, é mais fascinante e encantadora essa imagem que visualizar, né, fisicamente a imagem desses próprios cantores. Existem pesquisas apontando para isso, né? Para o encanto e ao mesmo tempo para, eu diria, para o encanto, para o encantamento e ao mesmo tempo para o entorpecimento que essas imagens produzem no nosso pensamento. Isso significa dizer o seguinte, que nós prestamos mais atenção para aquilo que as mídias dizem do que para aquilo que acontece na realidade. Só que as mídias selecionam a realidade. Nem tudo o que acontece, né, é transmitido. Existem interesses mercantis, né? As notícias também são informações, sim, mas também são mercadorias, né? Nós não podemos perder isso de vista. Tem uma intenção, né? Elas têm uma intencionalidade clara ali de manipular, muitas vezes. De manipular, eu diria, desviar a atenção do público para um assunto ou para uma questão que é de interesse geral, né? Ou então de omitir uma informação relevante, né? Ela tem, sem dúvida, essa lógica da manipulação. Ela pode utilizar o recurso da manipulação das consciências, né? Agora, eu gostaria de apontar um segundo desafio, que, a meu ver, ele é, sem dúvida, necessário aqui de ser enfrentado. A filosofia precisa enfrentar esse segundo desafio. Primeiro, então, é o de dar um novo formato, né? Uma nova visualização e, ao mesmo tempo, alterar ou modificar a linguagem da filosofia, né? Tornar a filosofia menos técnica, mais acessível, sem vulgarizá-la, sem provocar nela banalizar. Uma banalização, que seria uma espécie de degeneração, uma vulgarização, melhor dizendo, né? A ideia de democratizar a filosofia é tornar a filosofia acessível a um público mais amplo, tornar a filosofia mais popular, né? Sem ser pop, né? Nós temos alguns filósofos pop, né, midiáticos, que vivem exatamente da monetização. Eu não vou perguntar não, mas no próximo vídeo eu quero que o senhor fale desses filósofos pop aí, que eu acho que vai ser interessante. Nesse caso, a filosofia se converte em técnica de autoajuda, em programação neurolinguística, em técnica de coaching, né, de treinamento mental, né? A filosofia não é nada disso, né? Muito pelo contrário, né? A filosofia não apresenta, ou melhor, não é esta a sua finalidade, a de apresentar soluções. A filosofia, no máximo, apresenta respostas, mas não soluções. O que ela apresenta de forma abundante são problemas.
A filosofia não está aí para resolver os nossos problemas, pessoais, sobretudo, como quer, por exemplo, a literatura de autoajuda, como quer essa filosofia de autoajuda, que se converte em técnica de autoajuda, né? A filosofia não é isso, a filosofia quer problematizar. A meu ver, são três as grandes ferramentas da filosofia. O conceito, conceituar, que visa compreender, problematizar, que visa questionar, né? Ou seja, também compreender, mas compreender o que está suposto, pressuposto e as consequências de um pensamento, ou as nossas ações. E, ao mesmo tempo, argumentar, né, logicamente, racionalmente, a fim de mostrar a validade de um pensamento, ou a sua invalidade, né, a sua inconsistência. Né. Agora, o desafio que se apresenta, o segundo, ao meu ver, que se apresenta à filosofia, a fim de não ser vítima dos riscos que ela corre, né, nas mídias digitais, nas plataformas digitais, é o de desafiar a lógica mercantil. Né? Nós não podemos fazer filosofia nas plataformas apenas e tão somente para atrair visualizações, para atrair likes, né? Curtidas ou para atrair compartilhamentos. Não estou dizendo que isso não seja possível de fazer e não deva ser feito, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que nós não podemos reduzir a filosofia apenas para isso. Se isso fosse o caso, então faríamos vídeos curtíssimos, né, para despertar e provocar apenas o interesse, né, sem, na verdade, aprofundar ou gerar compreensão. Né. Quando nós não geramos compreensão, nós geramos incompreensão. Não existe outra alternativa. O professor, por exemplo, que não se faz compreender, ele se torna incompreendido pelos alunos. Quem se põe a fazer filosofia nas plataformas digitais e que não se faz compreender, se torna também incompreendido. E quando o pensamento não compreende, ele se torna um pensamento, digamos, de fácil manipulação. Né? Então nós não podemos fazer exatamente o contrário, ou seja, transformar a filosofia numa ideologia a serviço do sistema econômico que aí está. Nós devemos usar da filosofia e usar dos recursos tecnológicos, né, como a humanidade tem agora utilizado, mas sem deixar de fazer a crítica responsável sobre esses recursos. Podemos, e eu diria, devemos usar esses recursos. Não só podemos, devemos usar os recursos das plataformas digitais, sejam elas quais forem. Mas podemos e devemos, né, fazer também um uso crítico, sem se deixar usar ideologicamente. Então a filosofia não pode ser uma inocente útil, né, quando se apresenta nas plataformas digitais. Ela precisa ser o que sempre foi, o exercício crítico, né, e criativo, né, do pensamento. É essa, a meu ver, a tarefa indeclinável da filosofia e a importância que ela tem, o papel que ela tem diante das plataformas digitais. É assim que eu imagino que deva ser o papel da filosofia, né, diante das novas possibilidades que se abrem pelas plataformas digitais. Ok? Ok, olha, você vê que podemos dizer que não somos aqui interessados em likes apenas, mas você pode deixar o like, porque o nosso vídeo já está... Que seja bem compreendido o que dissemos, né? Não estamos pedindo o contrário, né? Os likes também são importantes, mas nós não queremos apenas isso. Mas olha só, já chegamos a 1 hora, né? Nem parece, o tempo passa muito rápido aqui quando a gente está aqui nesse bate-papo aqui.
né? Passa muito rápido. A filosofia, ela é também fascinante, não apenas as mídias digitais. Sim. A filosofia também tem um fascínio, porque ela nos leva a compreender o que está à nossa volta. Sim. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, acho que concluímos assim, né, professor? Mais um vídeo aqui nesse nosso canal, Vozes da Quem Filosofia. quiser se inscrever, por favor, né? Faça E lá. quem quiser deixar aí o seu posicionamento, o seu comentário, também o faça, né? Eu sugerindo também, se for o caso, temas, questões para as nossas videogravações aqui, ou para futuras lives, né? Nós vamos aí aprofundar as lives, a gente tem que... Como eu tive o filho agora, né? Foi uma fase um pouco difícil, está sendo ainda, né? Difícil, mas nós vamos aprofundar as lives. E mais uma vez agradecer você que ficou com a gente até aqui, né, no final desse vídeo. Como eu disse, né, olha, eu fico às vezes ouvindo vídeos, porque eu não fico vendo ali, né, lavando louça, às vezes dou uma olhadinha. Mas também posso fazer isso, refletir sobre isso e depois aprofundar, ver novamente, poder escrever algo sobre isso. Essa talvez uma possibilidade aqui, talvez é uma intenção que nós temos aqui com o canal, trazer uma reflexão filosófica não superficial, mas de uma forma um pouco mais acessível. E é isso. Ficamos aqui então, aguardamos até o próximo vídeo. Aliás, novos vídeos nós vamos gravar. Isso mesmo. Fiquem atentos. Valeu! Até mais.